Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é 14 de junho, sexta-feira. Estamos lendo aqui Filipenses 4:19. Mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Esse verso, muita gente tem ele decorado, e isso não é problema nenhum, mas muitas vezes ele é citado no sentido de uma promessa. Mas é uma palavra que está dentro de um contexto. E é uma palavra dirigida à igreja de Filipos, né, aos crentes filipenses. E o que eu vejo aqui é que provavelmente estamos falando de um princípio, de algo que toda o, o, os demais as demais porções da Bíblia confirmam um princípio, que Deus abençoa o generoso, que quem dá aos pobres empresta a Deus. Isso não é ditado popular, isso é Bíblia. De que Deus é, usa de misericórdia para aqueles que são misericordiosos. Então, a Bíblia fala destas coisas. E o contexto é o contexto onde o apóstolo Paulo está agradecendo a igreja de Filipos por ter participado com ele financeiramente, apoiado, dado suporte financeiro. E o apóstolo Paulo está muito agradecido, né? E ele deixa claro, ele dá um testemunho muito importante, que talvez seja um outro assunto também importante, quando o apóstolo Paulo diz: gente, eu não estou tocando nesse assunto com vocês, só quero agradecer, em outras palavras, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Deixar claro, vou declarar para vocês que não é por necessidade, né? Porque eu aprendi, esse é o apóstolo Paulo, ele diz: eu aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Ele precisava de ajuda? Precisava. Mas qual é a sua bagagem, a sua vivência? Ele sabia viver com muito, né? Com muitos recursos, mas também sem nenhum recurso. O apóstolo Paulo diz que aprendeu a ter, a passar necessidade, a ter fartura, que aprendeu o mistério de viver feliz ou de viver contente, né? Ou manter a serenidade, né? Não ficar abobalhado porque tem demais. O abobalhado aqui até me desculpa, mas encantado, sabe? Exibido com aquelas manias de gente que gosta de ostentar, né? E isso é triste, porque quando alguém ostenta nos dias de hoje, principalmente na internet, esquece de que talvez tenha irmãos que comeram lá um pãozinho amanhecido, né? Enfim, mas eu não faço isso, mas quem faz, que mostra aquelas mesas, e enfim, não sei até que ponto isso é interessante para quem está vendo e nada tem. Então, ostentação, né? E a gente não está para ostentar. Então, o apóstolo Paulo aprendeu a viver com muito sem ostentar, sem ficar encantado, sem deixar a gratidão, sem lembrar a ideia, o outro polo, que é passar necessidade. Enquanto estava passando necessidade, ele também não esquecia que já esteve fartura, que já teve em fartura, né? Então ele sabia transitar nessas duas ideias, mantendo a serenidade. E quando estava, vamos dizer assim, empobrecido,
carente de coisas, com certeza não xingava, não amaldiçoava, não reclamava, não tinha oscilação de humor, nem nada disso. Ele mantinha a serenidade, né? Ele diz: aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar, em qualquer situação. Aí ele deixa claríssimo: esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando por privações. Aí a frase que as pessoas também tomam como uma promessa, como uma arma de conquista, e eu detesto essa palavra: tudo posso naquele que me fortalece. Mas de quem é que o apóstolo Paulo está falando? De que ele pode passar necessidade porque Cristo o fortalece. Que ele pode ter fartura sem ficar abobalhado porque Cristo o fortalece. Então a sua relação é uma relação de fé, é uma relação com Cristo, com a serenidade que Cristo põe no seu coração para fazer a obra do Evangelho, e não por vista como quem só se alegra quando tem, mas também fica terrivelmente mal-humorado, frustrado e maledizente quando nada tem, né? Então, esse é o testemunho do apóstolo Paulo, que implica Cristo nessa relação. Ele pode todas as coisas, em todo lugar, em toda situação, né? Porque Cristo o fortalece. Ele diz: mas vocês fizeram muito bem em me ajudar na minha aflição. Aí ele vem conversando com a igreja, né? E deixa claro: gente, eu não estou atrás de oferta, né? Eu não estou atrás não estou nessa de pedir. Mas quando eu pedi para vocês, eu pedi porque, preferencialmente a vocês, porque eu sei que o que vocês fizeram por mim vai ser creditado na conta de vocês. Aqui é o único lugar que a gente pode dizer que o crente tem crédito no céu. É quando ele é generoso. Porque em termos morais, em termos espirituais, no quesito salvação, nós não temos crédito, nós temos débito, porque é tudo a graça de Deus. Mas aqui é o único momento que, até onde eu sei, viu, irmãos? Às vezes a gente fala tão assertivamente, não, fala contundentemente, mas talvez não seja tão assertivo, talvez eu não conheça tudo. Mas até onde sei, crédito é quando põe dinheiro no bolso do pobre, quando ajuda quem está na angústia, quando ajuda quem está passando necessidade. Aí tem crédito com Deus. Então, o apóstolo Paulo sabia disso. Ele está dizendo: gente, preferencialmente, eu quero que isso aconteça porque eu sei o que vai cair na conta de vocês. Eu sei como é que Deus vai dar respostas a vocês. Eu sei o quanto Deus vai devolver a vocês. E aí, o verso que eu marquei, ele fala da qualidade. Eu estou dando alguns pulos aqui, viu, irmãos? Mas, enfim, ele fala da qualidade desse retorno de Deus. Então eu vou ajudar o meu próximo porque esse é um jeito de ser assistido por Deus. Não. Deus nos assiste sempre, porque Jesus falou a respeito no seu Sermão do Monte. Jesus falou de que Deus cuida de nós. Mas aqui é uma promessa para o dia de angústia, para o dia de escassez, é um crédito com Deus. E aqui, diferente de um cuidado diário que Jesus falou, aqui tem agora algo especial quando ele diz: Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com suas gloriosas riquezas, ou em glória por Cristo Jesus. Osmar, o que é gloriosa, o que é em glória? É abundância, né? Então, quem assiste o necessitado, ajuda o necessitado,
vai ser assistido de forma gloriosa, ou seja, de forma abundante, né? Uma vez eu ouvi um pregador dizer que esse em glória, que está na maioria das traduções, é que aquilo que você tem brilha. O carro que você tem brilha, que causa inveja. A roupa que você usa brilha, é gloriosa, porque foi dada por Jesus. Irmãos, não é isso, né? Não é disso que se trata. E Deus não faz nada para dar inveja para ninguém. E nem tampouco alguém poderia se colocar nesse lugar, porque é o mesmo que ostentar. Seria, né? O mesmo que ostentação, é um erro. Então não é disso que se fala, isso é tolice. O que o texto está dizendo, gloriosas riquezas, ou em glória por Cristo Jesus, é a abundância com que Deus vai dar esse retorno. Osmar, então, o apóstolo Paulo bem que ensinou aqui uma barganha. Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Seria barganha se ele tivesse esse discurso antes dos filipenses contribuírem, né? Gente, nas minhas palavras, né? Vocês me ajudem, porque se vocês me ajudarem, Deus vai abençoar vocês. Não. Apóstolo Paulo, depois de ter recebido todo o dinheiro, os donativos, de estar abastado, ele está agradecendo e ele diz: olha, eu sei que isso vai cair na conta de vocês. Eu sei que Deus vai recompensar. Então é posterior, não é uma armação anterior para ganhar recursos. Não. Os filipenses fizeram o que fizeram por amor, por generosidade. O apóstolo Paulo está trazendo aqui um princípio da palavra de Deus, de que Deus vai recompensar os generosos. Que Deus te abençoe, Deus fará isso, né? E é por intermédio de quem? Sempre por intermédio do Redentor, por intermédio de Jesus. Da mesma forma que na experiência pessoal do apóstolo Paulo, é por causa de Jesus, ou é em Jesus, ou na força de Jesus, no poder de Jesus, que ele alcançou serenidade para ter abundância e passar fome. É da mesma forma em Jesus que aqueles crentes alcançaram generosidade para ajudar Paulo. E é também em Jesus, ou por Jesus, ou por intermédio de Jesus, que a bênção vem, né? O descendente falado lá para Abraão abençoaria todas as famílias da terra. Nós somos abençoados e o agente da bênção, o meio da bênção é Jesus Cristo. Então, essa questão, essa abundância também vem por intermédio de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe a pensar nestas coisas e vamos pedir para Deus um coração generoso. Ué, para que, Osmar? Para barganhar? Não, de maneira nenhuma. Porque quem passa necessidade é necessidade de fato. É angústia de fato, é aflição de fato. E a gente tem que ajudar, porque é isso que é amor, isso que é generosidade, e é isso que está no coração de Deus, que fará cumprir este princípio ensinado aqui na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, rendemos graças a Ti. Obrigado pelas Tuas misericórdias, a Tua assistência, a Tua mão estendida, a Tua generosidade em Cristo Jesus. Que esse amor que Tu tens esteja também no nosso coração. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém.